No nome do Senhor Jesus, o Rei e o Senhor de toda a glória. Ser aqui conosco, Pai, no dia de hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, Pai. Cobre-nos com o santo sangue de Jesus. Que nós possamos, no dia de hoje, Senhor, sairmos daqui diferentes de como entramos, Senhor. Arrependidos de nossos pecados e, Pai, conectados de novo diante do Senhor, ao nosso Pai, o Deus eterno, o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Meu nome é João Paulo, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1, desde o 1. Nós vamos ler do 1 ao 12. Tudo bem? Quem encontrou Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, tá? O capítulo 5, vai falar sobre o Sermão do Monte. Ok? Quem achou, diga amém. Amém. Então, acho que todo mundo. Quem não achou, fala assim, me ajuda. Aí o outro do lado vai te ajudar a achar. Tá bom? Ou glória. Então vamos lá. Eu estou com uma versão dos dias de hoje, né? Uma versão dos anos 2000, já a linguagem do dia de hoje. Então ela vai ser um pouco diferente, talvez, da sua Bíblia que tem. Aí está escrito: quando Jesus viu aquela multidão, subiu num monte e sentou-se. E seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los, e disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque o reino dos céus é delas. 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Lembra que a minha versão é um pouco diferente da sua, tá bom? Depois eu vou ler a versão normal. 6. Felizes as pessoas que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus. Pois Ele as deixará completamente satisfeitas. 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus será misericordioso com elas, ou terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Essa é 9, né? 10 agora. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês que, quando os insultares, perseguirem e fizerem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes no 12. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa, ou grande galardão, né? Guarda vocês no céu, porque assim foi mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deus traz uma promessa para aquele povo. Amém. Vamos ao contexto do que é tudo isso. Eu preparei durante essa semana toda alguns estudos, eu fiquei estudando, né? E Deus sempre fala com aquele que está pregando, né? E Deus veio falar comigo sobre aquilo que a gente precisava entender, o contexto do porquê que Jesus vai falar isso para aquele povo. Toda vez que eu prego aqui, o pessoal já sabe que eu faço isso, né? Eu tenho que trazer o contexto para a gente entender o porquê Jesus vai escrever isso. Qual que era o intuito dele para falar sobre esse tema. Tudo bem? Então, em algumas versões está escrito assim, bem-aventurança, não é? Sim. De vocês estava assim, né? Bem-aventurança, então, são promessas feitas aos discípulos fiéis que Jesus vai fazer. Tudo bem? Jesus Cristo, ele diz que a gente se deve apegar a Ele, Jesus Cristo, ninguém mais. Ele vai deixar bem claro que Ele é o começo, meio e fim de tudo. Não há nada além dele. Ok? Aqueles que haveriam de se converter, aquela multidão, alguns iriam se converter, e até os seus discípulos que já eram convertidos,
iam passar por provações e opressões. Então Jesus vai falar que felizes até daqueles que serão perseguidos. A gente vai ver cada pedacinho disso. Antes a gente precisa entender o que aquele povo estava fazendo junto com Jesus lá. Vamos entender primeiro como era a época de Jesus. A gente conhece muito bem a nossa época. A gente sabe quem é rico como vive, a gente sabe como são os pobres como vivem, a gente sabe como que é uma igreja humilde, a gente sabe muito bem que a gente vive em uma. E a gente sabe quando existe uma igreja grande e ostentosa, a gente sabe também que é muito grande e tem muito dinheiro, né? Então a gente precisa entender qual era o contexto que existia naquela época. Na época de Jesus, o povo judeu tinha sido conquistado toda aquela área do Mediterrâneo. Você tem então o mar Mediterrâneo aqui, Europa em cima, a África embaixo, Oriente Médio aqui do lado. Toda essa área era dominada pelo Império Romano. O Império Romano, ele era terrível. Ele não destruía aquele povo, mas ele fazia uma coisa: botava grandes tributos sobre a população, onde eles dominavam. Ok? Fácil de entender, né? Então, quando eles chegam a dominar Israel, eles vão colocar sobre aquele povo duras penas, além de tributos muito pesados. Ok? Então a gente tinha que olhar para aquilo depois que eles conquistam, como que era a economia do povo de Israel naquela época. Eles eram, basicamente, era uma economia agrária naquela época. Então existia plantação, é o que o povo tinha. E algumas criações. Tinha criação de gado lá. Não se escuta gado, se escuta em alguns momentos da história. Mas eles tinham de ovelhas, a gente ouve falar sobre pastores, não é? Então tinham ovelhas. Então existiam pequenos agrupamentos. Mas a economia deles era basicamente agrária, era de subsistência. O povo de Israel, em suas casas, em suas plantações, em seus locais, eles plantavam simplesmente para comer, sobreviver, para se alimentar. Tudo bem até aí? Fácil de entender. Então eles plantavam suas próprias comidas. Eles não tinham dinheiro e condição de comprar de alguém um alimento. Então o povo era muito pobre. Eles tinham que plantar para comer. Então a estrutura naquela época era o seguinte: você tinha aqui no topo de uma pirâmide social o Império de Roma. Abaixo do Império de Roma existiam alguns sacerdotes, que a gente já ouviu falar o nome deles. Chamamos saduceus. A gente já ouviu falar já de saduceus? Os saduceus eram homens, eram sacerdotes de uma casta muito alta de Israel, que toda vez, quem estudou comigo viu quando teve aula aqui, que toda vez que um país, alguém ia dominar Israel, o que o saduceu fazia? Ele corria lá para o inimigo e falava assim: e aí? Estou sabendo que você vai entrar lá, eu te ajudo a entrar, mas se você manter minha posição, tá bom, eu vou te ajudar. E assim foi feito com Roma. Veio Roma junto com os saduceus e dominou todo o povo. O saduceu manteve o seu status. Abaixo deles, então tinha o Império Romano, os saduceus, junto com os herodianos, que eram os caras que eram dos partidos, o partido de Herodes, que era o imperador da época. E eles tinham, então, uma grande concentração de renda. Todo o dinheiro que existia, a riqueza, estava concentrado naquele topo da pirâmide. Abaixo desse topo, você tinha outras castas, que você vai ter. Os fariseus, nós já não ouvimos falar sobre fariseus na Bíblia? Sim. Os fariseus estão um pouquinho abaixo. Eles eram da população, do povão, mas eles eram sacerdotes também. Participavam de um lugar chamado Sinédrio, um lugar onde se julgavam as coisas naquele tempo. Eram como fossem juízes naquele momento. Tudo bem? Juiz não é diferente até hoje na nossa sociedade? Não é alguém muito valorizado? Naquela época também. Então você tinha isso. Só que a vasta situação das pessoas, todo o restante da pirâmide, que era gigante, eram de pessoas pobres. Pessoas que somente plantavam e colhiam para viver, para sobreviver. Vem o império e começa a cobrar taxas sobre aquele povo. Aquele povo plantava trigo, cevada, azeitona e uva. E eles basicamente eram pescadores. Lembra que Jesus teve pescadores com ele?
Significa que aquele povo vivia disso, vivia da pesca e da plantação. Então o que eles plantavam ele comia, e o que ele pescava ele comia também. Mas eles viviam basicamente assim. Não existiam grandes cidades em Jerusalém, não. Você tinha vilarejos, pequenos vilarejos. E esses vilarejos tinham algumas pessoas e alguns artesãos. Um dos casos disso é Jesus e José, seu pai. Eles eram artesãos. Jesus não era carpinteiro, que a gente ouve falar? A tradução para carpinteiro também é a tradução para construtor. Então Jesus não era só carpinteiro, que a gente imagina que só constrói coisas com madeira, né? Não, Jesus era um construtor. Ele construía casas, ele conseguia fazer isso. Tudo bem? É fácil de entender, né? Jesus, então, ele conseguia trabalhar e ter o seu sustento de vez em quando existia algum trabalho para ser feito. Quando não tinha, aquele povo basicamente passava fome. O que acontece então? Logo depois que Roma então toma, junto com os saduceus, lembra dos saduceus aqui? Ó, vamos fazer o seguinte: você não vai cobrar imposto de mim, que eu te ajudei a chegar aqui. Então, você pode cobrar daquele pessoal de lá. Chegou aqui no pessoal daqui, que eram os pobres, o pessoal então tinha que pagar imposto para aquele pessoal de lá. E eles começaram a cobrar altos impostos sobre a população. Olha só o que acontece. Os romanos começam a cobrar impostos pesados sobre o povo. Aí eu fui pesquisar alguns impostos que existiam na época. O imposto de tributum solis, que significa o tributo sobre a terra. Tudo que você plantava na sua terra, que era sua, lembre-se, era sua terra, você comprava, era sua. Tudo que você plantava na sua terra, você tinha que dar para Roma, daqueles dois ali, de 10 a 12% do que você ia produzir. Quer dizer, você plantava para você comer, porque você já não tinha muito, ainda vinham e pegavam 10% daquilo que você plantava. Lembre-se, é para subsistência, só para sobreviver. E Roma vinha e tomava de 10 a 12% desse povo. Calma que vai piorar. Existia outro tributo chamado tributum capitis. Tributo por cabeça. Você tem cabeça? Eu tenho. Então paga imposto. Se você tem cabeça, você vai pagar imposto. A partir dos 12 anos de idade, todo mundo pagava imposto. 12 anos de idade, criança basicamente, tinha que pagar imposto para esses dois que estavam aqui mancomunando para tomar Israel. Estavam os dois aqui, aquele pessoal, mancomunando para tomar o lugar daquele povo. Tomar todo o que eles tinham. Faz com que o povo aqui comece a pagar impostos para esses dois, e esse povo aqui começa a passar fome. Lembra que o que ele plantava era para comer? Começou-se a tirar até o que comer desse povo. Existia outro imposto. Imposto da portória. Imposto de transporte de mercadoria. Vamos lá. Fiz a plantação lá em casa. Trigo, por exemplo. Preciso de 60 sacas de trigo para me viver o ano todo. De repente, eu tenho minha toalhinha aqui, eu que não percebo que eu estou suando. Desculpa. Eu que não percebo que estou suando. Mas obrigado. Eu plantei, precisava de 50 sacas ou 60 sacas para sobreviver o ano. De repente, a minha produção foi um pouco maior. Foi 100 sacas. Então eu posso pegar 50 sacas e posso vender. Não posso? Não posso? Eu não fiz na minha terra? Sim. Posso. Eles pegavam essas 50 sacas. Vou levar para vender. Vamos passar na primeira ponte. Opa, tributo para passar na ponte. Você deixava uma saca lá, 2, 3 sacas, para passar na ponte na ida. Vão andar na estrada de Roma. Opa, estão andando na estrada de Roma? Tem que pagar imposto. Paga o imposto de novo. Aí você ia lá vender os seus produtos. Você vendia seus produtos. O que acontecia? Se sobrasse alguma coisa, você tinha que voltar com o produto, não tinha? Na volta, o que acontecia? Você pagava o imposto.
Você ia passar de novo na ponte, você pagava imposto de novo. O sistema era extorsivo, era para a extorsão do povo, arrecadar e tirar tudo que o povo tinha, até a dignidade. Assim era Roma sobre o povo judeu. Então existia, depois de saber de tudo isso é só uma introdução. Aquela introdução para a gente entender. Lembra que eu falei que ia piorar? Eu falei que vai piorar. Existia uma classe chamada de publicanos. Eles que recolhiam os impostos. Sabe o que esses publicanos faziam? Roubavam e cobravam muito mais. Se era 10% para tirar de você e da sua plantação, eles tiravam, se era 10%, 12 a 15%. Se era 15%, uns 20% logo para eles terem deles. Então aquele povo, os publicanos, começam a roubar o povo de Israel. Entenderam como era a situação daquela época e daquela sociedade, um povo oprimido por outro povo. Além disso tudo, falei que vai piorar. O povo ainda tinha que pagar imposto do templo. Todo mundo pagava imposto do templo, a partir de certa idade. Só parava de pagar imposto aos 65 anos de idade. Aí você pensa, nossa, então chegava uma hora que você parava de pagar imposto. Sim, só que a média de vida era até 40 anos de idade. É como se hoje você tivesse que se aposentar com 120. Você vai conseguir aposentar? Não. Essa era a condição que existia naquela época. Então aquele povo estava fervoroso por um Messias, por aquele homem que iria tirar eles de toda aquela situação. Eles queriam alguém que salvasse eles daquela situação socioeconômica que eles estavam. Então eles esperavam um Messias que ia acabar com tudo aquilo. Eu falei que ia piorar, não ia? Então, quando a pessoa não conseguia pagar suas dívidas, por conta do quanto que ele passava de fome, ele fazia empréstimos. E ele deixava a terra dele como garantia. O que acontecia? Ele perdia a terra. E com o tempo, naquela época existia dívida por servidão. Você virava escravo naquela época. Se você devesse, hoje se a gente dever, a gente não vira escravo, né? Mas naquela época, naquela situação, se você ficasse com dívida, você viraria escravo. Então existiam pessoas que, além de um sistema inteiro extorsivo, faziam de tudo para que a pessoa passe fome, necessidade, no final das contas você perdia tudo que você tinha e ainda virava escravo. Era essa a sociedade quando Jesus veio. O povo ansiava por um Messias que ia acabar com tudo isso. Então eles esperavam um Messias que ia libertar eles da política de Roma, dos impostos absurdos, e ia manter a justiça. E Jesus não veio com esse propósito em primeiro lugar. O propósito de Jesus em primeiro lugar, em toda a Escritura, é nos reconciliar com o Pai. Aleluia. É isso. João, mas então Deus não liga para os nossos problemas terrenos? Ele liga, e muito. Mas Ele quer primeiro que a gente busque ao Pai, ao reino de Deus e sua justiça, e que as outras coisas serão acrescentadas. O que Jesus vem dizer nesse momento é que o momento em que eu e você deixamos tudo de lado para a gente se conectar com o Pai de novo, a gente busca Deus em primeiro lugar, Ele é a nossa fonte primária. As outras coisas que a gente tem de problema, Deus vai acrescentar sobre aquilo. Aleluia. Você quer ver exemplos? Quando Jesus vai conversar com esse povo no monte, lembra que é o sermão do monte? Sim. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? O povo andava alguns dias com Jesus,
e não tinham comido nada, porque aquele povo era normal naquela época, e para eles passarem fome. Jesus faz um milagre mostrando para eles: se vocês buscarem o Pai em primeiro lugar, essas coisas que são os problemas da terra, a fome, o desemprego e qualquer problema, ele diz: essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Então, primeira coisa é se conectar ao Pai. A partir do momento que eu me conecto ao Pai, as outras coisas vão sendo sanadas com o tempo. Por isso que a busca, em primeiro lugar, é do reino. E Jesus vai falar isso no monte para aquele povo. Ele viu aquela situação, todos querendo um Messias que ia com raiva, com ódio, com facas e tudo mais, tomar o poder, é o que eles queriam. Mas Jesus não veio para isso. Porque se Jesus resolvesse os problemas terrenos deles, eles continuariam andando em direção ao inferno. Porque eles continuariam com seus pecados. Eles continuariam com a sociedade enterrada. Jesus não veio para isso. Jesus veio para conectar o homem ao Pai. Lembre-se disso. Ele vai resolver os nossos problemas a partir do momento que nós o buscamos em primeiro lugar. Amém. Entendido? Amém. Glória a Deus. Então existia uma esperança sobre o Messias. Jesus disse então: bem-aventurados os humildes de espírito, lá em Mateus 5:3. Bem-aventurados os espíritos, ou de humildes de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Humildes de espírito quer dizer que a gente tem um espírito tratável. A gente deixa Deus tratar o nosso coração, deixa Deus tratar o nosso caráter. A pessoa que deixa Deus tratar ela é uma pessoa que vai alcançar o reino. Aleluia. Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe quem chorava naquela época? Aquele que, apesar de ter feito tudo certo, o sistema em si trazia ele como escravo, ele e sua família. E esse povo chorava. E Deus disse: aqueles que buscarem ao Pai vão ser consolados. Amém. Às vezes a gente tem problemas em casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Só será sanado a partir do momento que nós buscamos Deus em primeiro lugar. Amém. E vai ser da forma que Ele quer e não da forma que nós queremos. Bem-aventurados, esse já foi, bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. É uma promessa de nova ordem do reino. Essa é uma característica daqueles que mudaram. Eu digo por mim. João. Eu era terrível. Para aqueles que não sabem, eu era lutador antes de virar essa bolinha gordinha, tá? Eu era lutador. Tudo eu queria resolver como? Adivinha, né? Eu queria resolver pela força do meu braço, pela ira do homem, né? E quando eu me converti, acontece cada coisa que eu falo assim: meu Deus do céu, acho que se eu não fosse crente agora, essa situação ia ser terrível, meu irmão. E eu fico rindo das coisas hoje em dia, que eu falo assim: cara, como é bom ser manso. Às vezes a gente até ira, né? A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pecai-vos. Então a gente até ira às vezes, mas a gente não peca, a gente procura não pecar. Então, Deus faz com que a gente seja manso. Você quer ver uma coisa legal? Abre aí sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Abre aí. Vamos lá, Daniel, capítulo 7. Daniel, Antigo Testamento, lá perto de Oséias e Ezequiel. Daniel, capítulo 7, versículo 27. Daniel 7, 27. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão e lhes obedecerão. Essa é a promessa para aqueles que são mansos. Amém.
Que lindo, né? Glória a Deus. Vamos mais um aí. Salmo, vai lá para o Salmo agora. Salmo 37. Salmo 37, versículo 11, diz o seguinte: mas os humildes verão em segurança, ou viverão em segurança na terra, e terão alegria, prosperidade e paz. Bom, né? São promessas. Tudo que Jesus foi falar no monte não das oliveiras, quase que eu falo isso, né? Mas nesse monte específico, a gente não sabe qual é que Jesus vai fazer promessas àquele povo, para que eles mudassem. Falou para eles o seguinte: eu entendo o problema de vocês. Isso que ele fala. Eu entendo que vocês passam fome. Eu entendo que existe um sistema que vai manter vocês escravos. Eu entendo esse sistema. Mas eu quero, em primeiro lugar, que vocês se reconciliem com o Pai. Depois as outras coisas vão sendo acrescentadas. Porque do que adianta resolver o problema terreno e você caminhar ainda direto para o inferno, porque não tem ainda um Salvador. Não tem aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Então esse era o principal. A principal preocupação de Jesus, o propósito dele, era nos reconectar com o Pai. É interessante que naquela época, então, o povo esperava um Messias de uma certa forma, né? Então, o Messias que ia tirar eles daquele jugo todo, né? A gente não faz diferente. A gente espera um Messias que venha curar e tratar as nossas enfermidades em primeiro lugar e não nos reconciliar primeiro com o Pai. Às vezes a gente quer que Jesus, em primeiro lugar, venha resolver nossos problemas financeiros. E a primeira preocupação do Pai é te reconciliar com Ele. É te reconciliar com o Pai. A primeira preocupação de Jesus é: eu não quero que você vá para o inferno. Eu quero que você vá para a glória. Aleluia. As outras coisas Ele vai consertando aos poucos, no tempo dele. Amém. Então Jesus vem para te trazer de volta ao colo do seu Pai. Amém. Esse é o propósito do nosso Senhor Jesus. Mateus 5,6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque por eles serão fartos. Em algumas traduções, como eu li hoje, aqueles que têm fome de fazer a vontade do Pai. Jesus disse que ele tinha fome e sede de fazer a vontade do Pai. Amém. Essa é a conexão que a gente tem que ter com o Pai eterno. A gente ter conexão ao ponto de saber o que Ele quer. O que Deus quer de mim. O que Deus quer da gente no dia de hoje. A cada dia Ele quer alguma coisa da gente. O principal qual é? Nos conectar com o Pai. Por isso que a gente fala que a primeira coisa que a gente deve fazer quando levanta é o nosso devocional. É nos conectarmos com o Pai primeiro. As outras coisas vão acontecendo depois. Então a gente precisa se conectar primeiro ao Pai. Mateus 5,7 diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então quer dizer que perdoe aquele que te ofendeu, tenha misericórdia daquele que fez algo contra você. Quer um exemplo? Abre sua Bíblia aí lá em Colossenses 3, Novo Testamento, Colossenses. Novo Testamento em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte, Colossenses 3, 13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem uma rixa, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, conserte isso. Perdoe e seja perdoado. Pouquinho do lado, Efésios, vamos para Efésios 4. Pouquinho antes de Colossenses. Efésios 4,
versículo 32, o último versículo do 4. Efésios 4, 32, diz o seguinte: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Jesus Cristo, perdoou vocês. Então Deus diz várias vezes na Bíblia que a gente deve perdoar uns aos outros. Eu ainda digo que se eu ofendi alguém, eu já peço perdão, porque eu nem percebo quando eu ofendo alguém. Isso totalmente sem querer, às vezes a gente pode fazer. Sem nem perceber, a gente pode ser irritante com alguém, pode ofender alguém, e a gente nem percebe. E às vezes, então você que foi ofendido, tu libere perdão, porque às vezes o irmão nem sabe que foi ofendido, que se ofendeu ele. Ele nem sabe. Porque na cultura dele é normal fazer aquilo. Então perdoe. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Ele quer dizer, bem-aventurados são aqueles que não carregam em seu coração a amargura. Ele não carrega nada em seu coração. Todo aquele que carrega alguma coisa, ele fica preso aqui. É como se fosse uma pedra que o segura. Salmos 24. Vamos terminar já daqui a pouco. Salmos capítulo 24. Lá atrás, depois de Jó, Salmos capítulo 24, versículo 3 e 4, diz o seguinte: quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Esses podem se chegar a Deus. Coração limpo, coração que não tem amargura, coração que não carrega nada, no máximo carrega pessoas que a pessoa ama. Aleluia. Eu carrego vocês no meu coração. Glória a Deus. Amo cada um. Aleluia. Conheço cada um. Glória a Deus. Pouquinho em pouquinho. Laura eu conheço menos, né, Laura? Mas por convivência. O Miguelito, eu conheço o Miguel há muito tempo, né, Miguel? Glória a Deus pela vida. Rodrigo, então, só desde a infância. Então tem os irmãos assim que a gente carrega há muito tempo, mas não quer dizer que eles são diferentes. Sou limpo, então. Eu carrego você no coração, limpo. Glória a ser, meu irmão. Glória a Deus. Jesus é bom. Amém. A gente tem que carregar são pessoas e não amargura. Aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrando. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que não procuram contenda. E quando vê uma situação que alguém te ofendeu, você não vai lá e retruca aquilo para existir uma briga. Não, você faz: ô irmão, tá bom, não vou fazer mais aquilo que você queria, vamos fazer do seu jeito. Mesmo que quebre a cabeça, você vai lá e faz. Até o irmão entender que aquilo é errado. As pessoas que procuram paz o tempo todo são pessoas que procuram paz até com seus inimigos, com as pessoas que te maltratam, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, em casa. Mesmo assim você ama. Eu me lembro que a convivência, por exemplo, com meu pai não era fácil, mas quando ele morreu, assassinado, meu pai foi assassinado, para aqueles que não sabem. É curioso. Meu pai foi assassinado. Abaca. E mesmo meu pai não sendo um excelente pai, nem um excelente marido, eu amava meu pai. Amém. Eu perdoei ele de tudo aquilo que ele já fez de errado. Então, bem-aventurados os pacificadores. Meu pai era difícil de conviver. A cada dia a gente levantava, não sabia se ia ter briga ou não. Né? A gente não sabia o que ia acontecer. Então a gente procurava ser pacificador. Hoje em dia eu sei que o que atraía e fazia do meu pai uma pessoa não tão boa, né, eram demônios. Hoje em dia a gente entende isso. Mateus 5:10: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, dizendo todo tipo de mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos em nome de Jesus Cristo. Aqueles que quando vão falar de Jesus no ônibus são perseguidos. Aqueles que vão falar de Jesus na sua faculdade são perseguidos. Aqueles que falam de Jesus dentro de sala de aula ou em qualquer lugar são perseguidos. Vocês são bem-aventurados. Aleluia. Glória a Deus. O seu propósito só pode ser conectar o seu irmão a quem? A Deus. Porque esse foi o propósito do Pai. Esse deve ser o nosso propósito. A busca com o Pai. A nossa conexão com o Pai eterno. Porque esse era o propósito de Jesus. E como foi feita essa conexão? Através da cruz do Calvário. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 3, 23 diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe ninguém na face da terra que pode chegar ao Pai sozinho. Só através de Jesus Cristo. Aleluia. Então Jesus não veio, gente, para resolver os nossos problemas seculares em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Ele quer a sua conexão. Ele quer que você saia daqui hoje entendendo que segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo dessa próxima semana, e da outra, o seu propósito quando acordar é se conectar com o Pai. Amém. As outras coisas que são os problemas que a gente tem seculares vão sendo acrescentados. Lá em Mateus, abre aí a palavra. Mateus 6, última referência de hoje. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Diz o seguinte: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e que lhe dará todas essas coisas. Vamos colocar outra versão que é parecida com vocês. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando das necessidades que nós temos. Nós temos necessidade de comer, se alimentar? Sim. Nós temos necessidade de beber? Sim. Nós temos a necessidade de comer, beber e respirar. O nosso corpo físico precisa dessas três coisas. E o nosso espírito também. Nosso espírito precisa comer a palavra de Deus. Aleluia. O nosso espírito precisa beber a fonte de água pura que é Jesus Cristo. E o nosso espírito precisa respirar oração. Por isso a palavra diz: orai o tempo todo sem cessar. Amém. Porque assim como o nosso corpo físico, se parar de respirar, vai morrer, o nosso corpo espiritual, quando nós paramos, nosso espírito, quando nós paramos de orar, ele começa a ficar fraquinho. Ele não consegue mais vencer a carne. Por isso jejum e oração. Aleluia. Amém? Eu só quero te dizer que Deus sabe dos seus problemas. Deus entende todas as suas preocupações, todas as suas necessidades. Às vezes a gente vem para a igreja com um pedido, algo: ai Senhor, hoje eu vou na igreja por isso, por aquilo. Que a gente está ali pensando em um Messias, assim como aquele povo pensava, né? Que tipo de Messias que eles queriam? Aquele que tirariam eles daquele jugo. Mas o Messias veio para nos reconectar ao Pai. Amém. Em primeiro lugar. Depois, as outras coisas vão sendo consertadas. Devagar, a gente vai chegar à estatura do varão perfeito. Amém. Um dia chegaremos lá. Você tem uma noção que Deus se preocupou que a multiplicação dos pães foi exatamente para matar a fome daquele povo. Pela necessidade. Deus sabe da necessidade. Se sua necessidade for tão grande, Deus vai multiplicar aquilo que é necessário. Glória. Receba isso. Aquilo que você necessita, Amém. você vai receber do Em próprio Pai. nome de Jesus. Aleluia. Eu me lembro de um dia que nós precisávamos de um gás de cozinha, não foi? Durou quanto tempo? Foi
6 meses. Você já viu um gás de cozinha durar 6 meses cozinhando todo dia? Lá em casa. Gleice também, né, Gleice? Deus multiplica. Deus sabe das suas necessidades. Eu nunca vi na minha vida um gás durar 6 meses. Lá em casa durou. Cozinhando todo dia, tá? Basta. Deus sabe das suas necessidades. E Deus sabia que a gente não tinha um centavo para comprar o gás. Às vezes a gente não tinha o que comer. E Deus trazia a provisão, não foi? Sim, várias vezes. Várias vezes Deus trouxe a provisão. Então busca primeiro Deus e sua justiça. Todas as outras coisas, os seus problemas serão acrescentados. Aleluia. Amém? Mesmo aquele povo não entendeu como o Messias vinha. Nós entendemos quem é o Messias. Nós entendemos qual é o seu propósito. E nós entendemos que nós é que precisamos se chegar até Ele. Amém? Vamos orar e vamos encerrar o dia de hoje. Aleluia. Queria convidar a pastora para vir encerrar no dia de hoje o louvor, para vir cantar e tocar.